Na luta livre profissional, quase sempre existe um caminho considerado normal para uma storyline. Na maioria das vezes, o herói supera todas as dificuldades e derrota o heel no final, garantindo aquele momento grande de celebração que o público espera. E em outras situações, o heel vence justamente para consolidar sua posição como uma das maiores estrelas da empresa, ou até como o principal nome dela. E esse costuma ser o roteiro mais lógico, mas a luta livre raramente segue a lógica o tempo inteiro. Às vezes, lesões, mudanças criativas, problemas nos bastidores ou até reações inesperadas do público acabam desviando completamente os planos originais. E quando isso acontece, a WWE e outras empresas frequentemente acabam tomando decisões que deixam os fãs completamente confusos, momentos que o resultado parecia errado, storylines em que o lutador certo perdeu, ou rivalidades que seguiram por um caminho totalmente inesperado. Normalmente, essas decisões geram críticas instantâneas do público, que passa anos questionando o motivo por trás delas, mas existem alguns casos raros em que, mesmo sem fazer muito sentido no papel, os fãs simplesmente abraçam o resultado, seja pela emoção do momento, pelo carisma envolvido ou pela maneira que tudo aconteceu. Certas decisões inesperadas acabaram funcionando melhor do que qualquer roteiro tradicional poderia prever, e são justamente esses exemplos na WWE e no resto do mundo da luta livre que continuam sendo lembrados até hoje, independentemente da lógica por detrás deles. Então nesse vídeo vou falar para vocês momentos da luta livre que saíram do controle, mas os fãs amaram. Torneio pelo título de duplas femininos da WWE em 2022. Quando a WWE anunciou o torneio pelos títulos de duplas femininos em agosto de 2022, praticamente todo mundo acreditava que já sabia qual seria o resultado final, com Dakota Kai e Io Sky recém-alinhadas a Bayley na formação do Damage Control. Parecia mais que óbvio que a dupla dominaria o torneio e conquistaria os cinturões. Era o desfecho mais lógico possível. As duas estavam recebendo enorme destaque, tinham aquele momento do lado delas, apoio criativo e pareciam destinadas a destruir todas as adversárias em seu caminho rumo ao ouro, mas justamente por tudo parecer tão previsível que muitos fãs começaram a rejeitar a ideia antes mesmo do torneio acabar. Então veio a surpresa. Contra praticamente todas as expectativas, Raquel Rodrigues e Aliyah acabaram conquistando os cinturões. E por mais chocante que a decisão tenha sido, uma parte considerável do público reagiu de uma forma extremamente positiva naquele momento. Para muitos fãs, aquilo serviu como sinal de que Triple H estava disposto a fugir do caminho mais previsível na nova fase criativa da WWE. A vitória de Raquel e Aliyah mostrou que nem toda storyline seguiria necessariamente o roteiro mais óbvio. E é claro, olhando em retrospecto, o reinado não acabou sendo memorável e o Damage Control eventualmente conquistou os cinturões de qualquer maneira, mas naquele instante específico, o resultado inesperado gerou uma sensação de imprevisibilidade que muitos fãs sentiam falta há bastante tempo na WWE. Kofi Mania em 2019. Kofi Kingston nunca foi planejado para se tornar um main eventer na WWE. Durante anos, ele era visto como aquele lutador extremamente carismático e talentoso que sempre estaria preso no mid-card, alguém perfeito para conquistar títulos como o Cinturão Intercontinental, Estados Unidos e os títulos de duplas, mas nunca o principal cinturão da empresa. Pelo menos era isso que parecia. Então, tudo mudou completamente por causa de uma lesão. Quando Mustafa Ali se machucou antes do Elimination Chamber de 2019, a WWE precisou encontrar rapidamente um substituto para a luta, e foi aí que Kofi Kingston recebeu a sua oportunidade. E o que parecia apenas uma participação temporária acabou se transformando em algo gigantesco. Kofi teve uma performance incrível dentro do Elimination Chamber, resistindo até os momentos finais e conquistando completamente o público. Naquela noite, os fãs perceberam que queriam vê-lo no topo da WWE, e então nasceu a Kofi Mania. A reação do público foi tão forte que a WWE praticamente não teve escolha além de seguir naquela direção. Mesmo com diversos obstáculos colocados no caminho por Vince McMahon dentro da storyline, incluindo desafios injustos, lutas de Gauntlet Match e constantes provocações, os fãs continuaram apoiando Kofi Kingston
Kingston cada vez mais e mais. Tudo isso levou ao grande momento na WrestleMania 35. Diante de um público completamente emocionado, Kofi Kingston derrotou Daniel Bryan e finalmente conquistou o título da WWE. Foi um daqueles momentos raros em que algo nunca esteve nos planos originais, acabou se tornando uma das histórias mais especiais da era moderna da WWE. A coroação adiada de Giulia com Red Belt. Se existe algo que a Stardom costuma fazer muito bem, é deixar claro para os fãs quem são ou quem serão as grandes estrelas da empresa. Em 2021, Giulia era simplesmente um dos nomes mais comentados de todo o cenário Joshi, e depois de construir um reinado extremamente forte com o cinturão da Stardom, o famoso White Belt, parecia inevitável que ela eventualmente conquistasse também o Stardom Championship com o lendário Red Belt. E tudo indicava que o torneio 5-Star Grand Prix seria o caminho perfeito para essa coroação. A Stardom claramente enxergava Giulia como uma futura face da companhia. Mas então os planos mudaram drasticamente. Uma conclusão sofrida por Giulia acabou forçando a empresa a adiar completamente sua subida definitiva ao topo, e em muitas promoções isso poderia ter destruído todo o momentum da lutadora. Só que a Stardom tinha um plano reserva perfeito. Shuri já havia mostrado que pertencia ao Main Event após empatar com o Utami Hayashi Shita, meses antes, uma luta que levou ainda mais sua posição dentro da empresa. Então, ao invés de apressar o retorno de Giulia ao topo, a Stardom aproveitou a oportunidade para consolidar Shuri como a campeã mundial. E isso acabou tornando tudo ainda melhor a longo prazo, quando Giulia finalmente retornou à rota do Red Belt em 2022. A história tinha muito mais peso emocional e narrativa. Além da rivalidade pelo cinturão, existia também a tensão envolvendo a separação de Shuri do grupo Dona del Mundo durante o seu reinado. Isso fez com que o eventual confronto entre as duas parecesse ainda maior e mais importante. No fim, algo que originalmente parecia apenas um atraso causado por azar, acabou ajudando a criar uma storyline muito mais rica e significativa para a coroação de Giulia como campeã mundial da Stardom. Cody Rhodes contra Brody Lee, parte 1. Ver Cody Rhodes falhar em sua tentativa de conquistar o cinturão mundial da IW contra Chris Jericho no Full Gear de 2019 foi um momento difícil para os fãs. Afinal, além da derrota, Cody Rhodes ainda colocou a estipulação de nunca mais poder disputar o título mundial da IW enquanto Chris Jericho fosse campeão. Mas em compensação, sua atenção acabou se voltando totalmente para o cinturão da TNT, onde ele passou a trabalhar constantemente para elevar novos talentos e ajudar a construir a divisão. Então veio agosto de 2020 e ninguém estava preparado para o que aconteceria. Brody Lee vinha crescendo cada vez mais como líder do Dark Order, o misterioso Exalted One, mas tendo falhado anteriormente em sua tentativa de tirar o título mundial de Jon Moxley, Brody ainda era tratado como um heel extremamente perigoso e dominante. Ainda assim, poucos imaginavam o nível de destruição que aconteceria naquela luta pelo cinturão da TNT. O combate entre Cody e Brody Lee acabou se transformando em um massacre completo. Ao invés de uma batalha equilibrada entre dois grandes nomes da IW, a luta foi praticamente uma execução pública. Cody quase não conseguiu reagir. Brody Lee destruiu o campeão do começo ao fim com uma violência absurda, fazendo parecer com que Cody Rhodes simplesmente não pertencia ao mesmo nível dele naquele momento. E justamente por isso que o choque foi tão grande. O público assistia incrédulo, enquanto Cody Rhodes era completamente atropelado diante das câmeras. Não existia aquela tradicional reação de ele vai virar o jogo. A sensação era apenas de uma surpresa total. Quando o Brody Lee finalmente venceu o título, o silêncio e o espanto dos fãs diziam tudo. Foi um daqueles momentos raros em que o resultado inesperado funcionou perfeitamente para elevar um lutador instantaneamente. E até hoje essa vitória continua sendo lembrada como uma das apresentações mais dominantes da história da IW. O heel turn de Bobby Roode na TNA. Como o babyface, Bobby Roode até funcionava bem dentro da TNA, mas foi apenas quando ele virou um heel que ele realmente encontrou sua melhor versão como personagem. E tudo começou em 2011. Na época, Bobby Roode e James Storm formavam a extremamente popular dupla Beer Money, uma das melhores tag teams da história da TNA. Os dois estavam em momentos parecidos na empresa, mas tiveram destinos completamente diferentes ao desafiar Kurt Angle pelo cinturão mundial. Primeiro, Bobby Roode tentou conquistar o título no Bound for Glory, mas acabou sendo derrotado. Pouco tempo depois, porém, James Storm conseguiu aquilo que Bobby Roode não
não havia alcançado. Ele derrotou Kurt Angle e se tornou o novo campeão mundial da TNA. Naturalmente, isso criou uma situação interessante dentro do Beer Money. Rhodes queria redenção, então ele conseguiu a chance de desafiar o seu próprio parceiro pelo cinturão, e foi aí que os fãs imaginaram que veriam uma luta competitiva e respeitosa entre dois amigos companheiros de equipe, só que não foi isso que aconteceu. Durante a luta, o árbitro ficou incapacitado após uma suposta lesão, criando aquele clássico momento de confusão dentro da luta livre. E então veio a traição. Bobby Rhodes pegou uma garrafa de cerveja e acertou violentamente James Storm na cabeça. A arena imediatamente reagiu em choque. Naquele instante, o Beer Money chegava ao fim, mas ao mesmo tempo nascia oficialmente a melhor fase da carreira de Bobby Rhodes. A traição marcou sua transformação definitiva em um heel arrogante, manipulador e obcecado pelo cinturão mundial. E o mais importante, funcionou perfeitamente. Bobby Rhodes rapidamente se consolidou como um dos maiores vilões da TNA e iniciou seu primeiro reinado mundial, que acabaria entrando para a história como um dos mais longos e importantes da empresa. John Cena e Batista eliminaram um ao outro no Royal Rumble de 2005. No começo de 2005, a WWE já sabia que duas futuras mega estrelas estavam prontas para assumir o topo da empresa, Batista e John Cena, mas existia um grande problema. A empresa precisava decidir quem seria o verdadeiro rosto da nova geração. De um lado estava Batista, o powerhouse dominante do Evolution, com visual intimidador e presença de campeão mundial. Do outro lado, John Cena vinha crescendo absurdamente em popularidade como personagem Dr. of Thuganomics, conquistando o público semana após semana. E essa disputa simbólica acabou atingindo seu ápice no Royal Rumble de 2005, e os dois foram os últimos sobreviventes do Royal Rumble, transformando os minutos finais da luta em um momento gigantesco para o futuro da WWE. O plano original era simples: Batista venceria de uma forma limpa e seguiria rumo a WrestleMania como o grande escolhido da empresa. Mas então aconteceu um acidente completamente inesperado. Enquanto tentava aplicar o Powerbomb em John Cena para jogá-lo para fora do ringue, Batista perdeu o equilíbrio e os dois acabaram caindo simultaneamente por cima da terceira corda, e imediatamente a confusão tomou conta da arena. Os árbitros não sabiam quem havia vencido, os comentaristas estavam perdidos e o público enlouqueceu. Então surgiu um dos momentos mais famosos da história da WWE. Vince McMahon apareceu furioso caminhando em direção do ringue para resolver a situação. Só que ao entrar na arena, Vince acabou escorregando de uma forma desastrosa e rompeu dois dos quadríceps ao mesmo tempo, um momento tão absurdo quanto lendário dentro da luta livre. E mesmo lesionado, ele permaneceu sentado no ringue e ordenou que a luta fosse reiniciada. Na segunda tentativa, Batista eliminou John Cena e venceu oficialmente o Royal Rumble como estava planejado desde o início, mas curiosamente, o acidente acabou beneficiando os dois lutadores. A confusão tornou o momento ainda mais memorável e ajudou a reforçar Batista e John Cena como as duas maiores estrelas em ascensão da WWE, e poucas semanas depois, ambos confirmariam isso ao conquistar títulos mundiais na WrestleMania 21. O TLC de 2017. O TLC de 2017 tinha tudo para ser apenas mais um pay-per-view sólido da WWE, mas uma série de problemas inesperados acabou mudando completamente o card e, de maneira surpreendente, tornou o evento ainda mais memorável. Pela primeira vez em mais de 3 anos, Roman Reigns, Seth Rollins e Dean Ambrose finalmente voltariam a lutar juntos contra The Miz, The Bar, Kane e Braun Strowman. Só que poucos dias antes do evento, Roman Reigns contraiu cachumba e foi retirado da luta. Parecia um desastre completo para a WWE. Então veio a solução inesperada. Kurt Angle entrou no lugar de Roman, fazendo sua primeira luta pela WWE em muitos anos. E imediatamente os fãs passaram da preocupação para a empolgação total. Ver Kurt Angle vestindo novamente o colete do The Shield foi algo tão surreal quanto incrível. Mas esse não foi o único problema do evento. Na outra grande mudança da noite, a rivalidade entre Finn Balor e Bray Wyatt já não estava gerando praticamente nenhum interesse do público. Então, ironicamente, Bray Wyatt também acabou contraindo cachumba, mais uma mudança de última hora. E foi aí que a WWE tomou uma decisão genial. AJ Styles, vindo diretamente do SmackDown após uma turnê internacional, foi escolhido para enfrentar Finn Balor no TLC. E o resultado? Uma luta fantástica. Os dois ex-líderes do Bullet Club simplesmente roubando o show com um combate espetacular que muitos fãs jamais imaginariam ver naquele momento. A química entre os dois foi instantânea e o público reagiu como se estivesse assistindo um Dream Match. E o mais curioso é que toda essa situação acabou ajudando AJ Styles ainda mais. Pouco tempo depois, ele seria
recompensado ao derrotar Jinder Mahal e conquistar o cinturão da WWE. E no fim das contas, um evento que parecia amaldiçoado por problemas médicos acabou sendo lembrado justamente pelas mudanças inesperadas que salvaram completamente o show. O Yes Movement de Daniel Bryan. O Yes Movement foi mais do que apenas uma storyline na WWE. Foi um dos maiores exemplos da história da luta livre em que os fãs literalmente forçaram a empresa a mudar seus planos originais. Daniel Bryan acabou se transformando em uma das maiores estrelas do mundo, não porque a WWE planejou isso desde o início, mas porque o público simplesmente se recusou a aceitar qualquer outro caminho. E o mais impressionante é que essa história saiu dos trilhos várias vezes antes do grande final. Tudo começou ainda em 2013, quando o Daniel Bryan começou a se conectar absurdamente com a audiência através daquele famoso Yes. A WWE inicialmente enxergava Daniel Bryan como um ótimo lutador técnico, mas não exatamente como o rosto principal da companhia. Os fãs discordavam completamente. Momentos como a sua derrota em apenas 18 segundos para Sheamus na WrestleMania acabaram aumentando ainda mais o apoio do público. Depois veio a parceria com Team Hell No ao lado de Kane, que fez Daniel Bryan crescer ainda mais em popularidade. Mas foi em 2014 que tudo explodiu de vez. Quando Batista venceu o Royal Rumble de 2014, os fãs rejeitaram completamente a decisão, porque queriam ver Daniel Bryan no main event da WrestleMania. A reação negativa foi tão forte que praticamente toda a aparição de Batista acabou sendo tomada por vaias. E enquanto isso, Daniel Bryan recebia algumas das maiores reações da indústria. A WWE tentou resistir, mas o público continuava empurrando Daniel Bryan para o topo à força. Talvez o momento mais simbólico de toda a Yes Movement tenha acontecido quando Daniel Bryan e centenas de fãs ocuparam um ringue durante um episódio do Raw. Foi um verdadeiro protesto dentro da própria storyline. Os fãs invadiram a arena com os famosos cânticos de Yes, até que as exigências de Daniel Bryan fossem atendidas. Era impossível ignorar aquilo. No fim, a WWE finalmente cedeu. Daniel Bryan entrou para o main event da WrestleMania 30, derrotando o Triple H no começo da noite e depois venceu Batista e Randy Orton no main event para conquistar o cinturão mundial. Um dos momentos mais emocionantes da história da indústria e talvez o maior exemplo de todos os tempos de fãs mudando completamente o rumo de uma storyline. Então galera, agora nós chegamos no final do nosso vídeo, então não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comenta embaixo tudo isso que eu passei pra vocês, beleza? E o mais importante, é claro, somos Pro Wrestling. Valeu e fui!